Olá, minha gente! Estamos aqui ao vivo, minha cara está toda esquisita. Deixa eu ver aqui, essa tem uma luz esquisita aqui. Agora sim. Oi, gente, vamos entrando para essa nossa super live que a gente vai fazer agora com a doutora Maitê, que é psiquiatra infantil adolescente. Deixa eu só deixar aqui um pouco mais alto. Oi! Beijão de San Diego. Ai, que legal. Eu vou para San Diego, gente, daqui uns dias. Uns dias não, que é muitos dias. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje a gente vai falar, como vocês já sabem, com a Maitê sobre, ainda seguindo, né, essa questão da psicologia. Ai, gente, espera que eu tô arrumando aqui. Da neurociência. Pronto, da saúde mental na infância. A gente vai falar hoje sobre prevenção, sobre medicação. Isso é uma coisa que vocês me perguntam muito, que os psicólogos me perguntam muito. Acho que a gente ainda não sabe o quanto deveria, né? Quanto que eu encaminho para a medicação, se a medicação faz bem, se a medicação faz mal, como que a gente usa isso como prevenção, tá? Boa tarde, Fran, você me ensina muito, estou fazendo psicologia. Oi, Carla, que bom. Bem-vinda, vamos aprender um pouco sobre medicações hoje. Chamem todo mundo, gente, sabe por quê? Primeiro, porque vocês vão se espantar com a Maitê. Maitê é maravilhosa, é uma psiquiatra, colega, ela deu aula já lá no PNP, de uma afetividade gigantesca e de um amor pela profissão, e de um cuidado com crianças, adolescentes e adultos que é difícil da gente encontrar. Então vai valer muito a pena vocês assistirem essa live de hoje. Maitê, você já tá aqui? Tá, acabei de ver ela aqui. Vou chamar ela já, porque a gente precisa conversar. Gente, vamos lá, ó. Pega a flechinha. Todo mundo que tem filho tem que ver. Todo mundo que é psicólogo, infantil, de adolescente, de adulto, tem que ver. Por quê? Porque isso é uma dúvida recorrente. Quando que eu encaminho essas pessoas para medicação? Será que a medicação faz bem? Será que a medicação faz mal? Como que eu cuido da infância? Como que eu digo pro pai, isso é besteira e isso não é? Vocês vão ver que quase nada é besteira, que a gente precisa levar as crianças a sério, tá? Fran, muito obrigada por nos passar conhecimento de forma gratuita. Suas lives nos ajudam muito. Boa tarde, informações muito importantes para o trabalho. E a Lúcia, oi Fran, oi Lúcia, então vou chamar a Maitê aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Te convidei. Ai, você tem mais uma aguinha ali para mim, por favor? Quero de com gás. Oi! Oi, Fran. Oi, pessoal. Ai, tô tão feliz de estar Olá! aqui. Eu Ai, também. peraí. Ó, a gente Deixa eu tá ajeitar combinando aqui. essa live faz mais de um ano. Verdade. Ai, eu não vi a hora logo. Você tá me ouvindo direitinho, Fran? Eu tô, só que você tem que, acho que, deixar o Ah, celular um tá. pouco mais longe, Peraí. porque Deixa eu ele ajeitar aqui. corta nosso rosto na Ai, live. peraí. É verdade, peraí. Vamos ver. Acho que agora ficou melhor, né? Aí, Peraí, aí ficou. Um pouco mais, Maitê, que tá cortando seu rosto. peraí. Vamos ver. Ah, ótimo, beleza. Acho que aí ficou bem bom. Aí, ficou bom? Sim, sim, ó, o Aí. pessoal aqui junto. Ó. Ah, doutora Maitê! Ah. Ai, gente, fico tão feliz. Vamos ver, acho Ô, que peraí Maitê, que eu tô. essa live de hoje vai ajudar tanta gente. Ai, Tanta Fran, é um gente. tema tão importante, né? E é um Muito, tema tão muito. pouco falado que eu percebo que assim. Deixa eu colocar outro fone aqui. Eu botei, mas eu achei que ficou esquisito esse negócio branco, mas vamos lá. Tá dando pra me ver direitinho? Tá, agora tá bem Aí, bom. O tá. pessoal tá vendo a Maitê aí, né? Se eu tô, acho que eles também estão. Aqui. Ai, tá tão. Aí, Assim tá ótimo. tá bom. Tá bom. E que eu percebo, Fran, é que no Setembro Amarelo fala-se muito pouco de criança e de adolescente. É, E é uma é. realidade. É, Então eu e fiquei depois da muito pandemia, feliz. é uma realidade que piorou muito, né? Que precisa de muito cuidado. Quando você falou desse tema, eu achei incrível, porque é algo que se fala pouco, que é sobre o Uhum. suicídio na infância e na adolescência e medicar a criança. É. Você sabe, Maitê, por que que eu falei, vou chamar a Maitê e vou falar desse tema? Porque eu tenho muitas amigas, muitas pacientes
e muitos seguidores que me perguntam sobre isso. E agora, no último ano, depois que a pandemia, entre aspas, né, acabou, assim, que eles voltaram para a escola, essa procura piorou. Então, assim, meu filho está falando que a vida dele está horrível, que ele não quer mais Sim, viver, o que que eu faço? sim. Então, isso aumentou muito, né? E é difícil a gente de longe, sem avaliar a criança, falar assim, não, manda, não manda. Então, eu sempre falo, manda, vai, Isso, era isso que eu ia manda, falar. né? Acho que a primeira coisa, manda, né? A gente não pode achar que qualquer fala de dor da criança seja, ele tá me manipulando, ele tá... Não importa. Não existe Não isso. É existe uma das isso, coisas que eu. né? E Não. assim, mesmo que ele esteja falando da boca para fora, não importa. É melhor a gente Sim, correr, pecar pelo excesso. exato. E uma coisa que eu vejo, assim, às vezes eles falam, ele tá querendo chamar atenção. Eu falo, gente, não tem isso, tadinhos. Então aí a gente precisa dar, então, essa atenção, Né? né? Não, e também assim, se a criança ou adolescente precisar chamar atenção falando sobre isso, é porque ele realmente está precisando. E é muito grave, né? É muito grave, Muito é grave. muito grave. E o que eu Ô, pessoal, percebo coloquem perguntas aqui, tá? é Hoje é o dia de vocês fazerem perguntas. Vamos lá. uma coisa que eu ia falar, Fran, que eu sempre percebo que quando os pais marcam uma consulta num psiquiatra da infância e da adolescência, eles ficam muito chateados, sabe? É como se eles estivessem levando o filho para algo assim, como é que eu falo? Decretando que o filho tem algum problema e que eles não foram bons pais. Eu percebo muito Sim. isso. E é o primeiro passo é eu dizer para eles que não é nada disso, né? A gente vai acolher a família e a criança, o adolescente, a gente vai abraçar. Nunca ninguém vai apontar, e até porque tem uma questão genética, de herdabilidade dos transtornos mentais muito alto. Nem Uhum, tudo é algo ambiente, como eu vejo que muita gente uhum, fala, mas Maitê, onde eu errei? Eu escuto muitas uhum, mães falarem isso, sabe? Puxa, mas uhum, eu. E não é por aí o caminho, né? Não é a gente olhar uhum. para esse viés Só, né? É multifatorial, né? Hoje até gravei uma multifatorial. história sobre isso. Hoje acho que talvez a gente possa começar por aí, né? Falar um pouco da saúde mental na infância, da adolescência, e da doença mental, né? Como que a gente olha, porque tem também, né, Maitê, aquilo que a gente faz dentro da psicologia, que é o tratamento dessa doença, ou que é a prevenção dessa doença, para que essa criança Sim, tenha saúde, e tanto com os pais quanto com a criança e o adolescente. Mas chega um momento que a gente precisa entender essa criança ou esse adolescente, eles estão num estado que o cérebro deles e o corpo deles não está conseguindo reagir. Eles precisam de um tratamento psiquiátrico. Só que eu acho que muitas mães e pais têm medo, porque infelizmente, assim como tem muito psicólogo que vai lá, sim, trata a pessoa mal, que faz um tratamento que não é eficaz, infelizmente também a gente tem aí alguns médicos psiquiatras que eles sim, atendem muito rápido, que passam uma medicação que não era para passar, a criança às vezes piora, fica sim. dopadona, né? Então eu até entendo o medo, que é o que você falou, eles chegam com uma sentença, né? Sim, e assim, a anamnese, quando a gente vai avaliar uma criança, é no mínimo 2, 3 horas de primeira anamnese, de Uhum, primeiro atendimento. Por quê? Porque eu preciso conhecer toda a vidinha daquela criança, daquele adolescente, antes mesmo dele nascer. Então eu preciso uhum, colher toda a genética familiar, eu preciso entender toda a vidinha, toda a vida escolar, familiar, social, tudo dentro de um contexto, né? E sim. existem medicações também, que eu gosto muito de falar para os pacientes assim. Tem medicações que são neuroprotetoras. Então, elas protegem o cérebro, elas são estabilizadoras de humor, elas acabam dando um equilíbrio químico. Então, assim, é uma maravilha, Fran. Tem tratamentos em que são incríveis. Óbvio que não são todas, né? A Uhum, medicação, quando mal indicada, e quando o que eu pego muito, né? Medicamentos assim que. Vamos falar o português claro, assim, né? O tarja preta. uhum. Não é isso que a gente vai usar para uma criança, para um adolescente. Obviamente, salvo casos de emergência psiquiátrica, em casos gravíssimos, assim, mas até nesses casos a gente tem outros recursos, Ô, né? Maitê, quando na tua visão que a gente precisa encaminhar uma criança ou um adolescente para uma avaliação psiquiátrica?
Fran, quando existe uma mudança de comportamento, eu sempre peço para procurar uma avaliação em saúde mental, né? Aí pode ser uma Uhum, avaliação psicológica e tudo uhum, mais. Quando isso está interferindo no dia a dia de forma importante, e já foi tentado, né? Recursos psicológicos, e aí até muitas vezes o psicólogo não consegue trabalhar sem a gente estabilizar o cérebrozinho da criança. Então, o que uhum. que eu percebo? Num primeiro momento, quando existe um risco de vida ao corpinho, à vidinha daquela criança, daquele adolescente, aí é uma emergência, precisa procurar o psiquiatra. Né? E Uhum. normalmente normalmente assim, 100%, a gente trabalha em conjunto com o psicólogo. Quando não existe risco de vida, né, eu digo em relação a tudo, assim, sabe? A vidinha dele por completo, né? Aí Uhum. limitar mesmo. Eu peço sempre para procurar primeiro a avaliação psicológica, porque muitas vezes não precisa do tratamento psiquiátrico. O que Sim. acontece muito também é, às vezes, vir e eu não medicar, e eu encaminhar para um acompanhamento psicológico. Eu falo, olha, neste momento não precisa de medicação. Ah, mas você Quando é que exceção, precisa? né? São poucos E os psiquiatras que acontece, não medicam quando vê que não precisa, né? porque muitas vezes não precisa. Muitas Por vezes não precisa. exemplo, Por exemplo, vamos supor assim, que casos que eu atendo assim, que a mãe vem e ela me traz que a criança está tendo explosões emocionais, é, enfim, um discurso de desvalia, de baixa autoestima, tristeza, alguém escreveu aqui, desenhos tristeza, de crianças tristes. Ah, né? isso, eles falam dorzinha, em aperto, desanimadinhos. E aí, numa primeira avaliação, eu vejo a criança e eu brinco, aquela criança sorri comigo, eu consigo, eu sempre jogo, eu brinco muito. E aí Ou a seja, gente você estimula com afeto e ela responde, né? exatamente. E aí eu pergunto para a mãe, a gente tenta fazer, aqui eu consigo ver muito. E até mesmo online eu consigo isso, porque agora Uhum, com as coisas online eu consigo até jogar com eles, né? Eu consigo uhum, brincar, eu consigo fazer várias coisas, a não ser que for muito pequenininho. Mas, e aí nisso eu consigo ver essa reciprocidade, sabe? A criança sorri, a criança. Eu dou algumas coisas, ela faz, e aí eu oriento a mãe fala, ai, mãe, eu nunca tinha feito isso, vou tentar. E aí eu deixo meu uhum. WhatsApp com ela, óbvio, né? E falo pra ela, mas se você vê que isso não tá funcionando, você me avisa. Porque eu dou algumas estratégias pra ela e falo, vamos buscar acompanhamento psicológico e vamos fazer essas estratégias. Se você viu que não tá funcionando, aí a gente tem que medicar. Quando que eu percebo que tem que medicar, ela já tentou essas estratégias. A criança está se machucando, a criança está em Uhum. risco, a criança não consegue mais ter a vidinha dela normal, né? Por exemplo, a criança que gosta de brincar com os amiguinhos, tem as aulinhas, tem as coisinhas e de repente ela não quer mais fazer nada. Ela perde o prazer nas coisas que ela gostava de comer, nas coisas que ela gostava de brincar, ela se isola. Ou, Fran, uma das coisas também que chega muito pra mim é a irritabilidade e a agressividade. E aí ela tá pedindo ajuda de uma outra forma, porque eu falo que Uhum, sofrer não é só ficar deitadinho e não querer brincar. A explosão também é sofrer. Então, uhum. muitas vezes, a mãe fala, mas Maite, ele tá indo bem na escola, mas ele brinca, mas ele está extremamente agressivo, violento, então ele está sofrendo, só que de uma outra Sim. forma. Uhum, E aí eu sempre falo pra mãe, né, Fran, aí eu consigo ver se dá pra medicar ou se não é o caso. Se nessa hora a criança entra nesse looping e a mãe acolhe, a gente consegue fazer toda uma questão afetiva e aquilo se acalma. Ela não entra em estresse tóxico, ela não uhum, vomita, ela não tem aquela exaustão mesmo química, assim, né? uhum, Que é aquela uhum. criança que passa um tempão em sofrimento. Sim, É sim. rápido. E aí a mãe acolhe, abraça, fica ali e a criança se acalma, fica tudo bem. É, Quando sim. isso não acontece, aí a gente precisa intervir. Né? Porque Uhum, o sofrimento ele é abusivo para o cérebro, ele é tóxico, então eu não posso deixar aquele indivíduo daquela situação. uhum. É isso, na verdade, na criança, no adolescente e no adulto, né? O sofrimento é tóxico para o sistema nervoso. Quanto mais sofre, mais toxicidade vai criando, menos o sistema nervoso sai, né? E chega uma hora que eu falo assim, que eu falo para os meus pacientes, é assim, ó, a gente vai tentar as estratégias um mês, os adultos, né? Se em um mês você não tiver uma pequena melhora, que
também não vai ser uma melhora. Mas Aí a normalmente tem gente essa entra, melhora, né? É, daí a gente entra, você vai ter que entrar em medicação, porque quer dizer que teu cérebro já não, não consegue né, não mais. tá conseguindo. Então, tá, acho que já deu pra gente entender. Dentro também do consultório psicológico, porque eu acho que isso para profissional de psicologia também é importante, sabe? A gente, engraçado, né? Por que que a gente não tem aula disso na universidade, né? Em que Não. momento você caminha? É. Em que momento dentro do consultório a gente deve orientar o encaminhamento para psiquiatra? Quando você viu que as estratégias parentais, as estratégias com a criança não estão funcionando, não responde e a criança está em risco. E aí, quando começa a criança em risco, é uma coisa que me dói muito, sabe? Porque daí ela começa a ficar constrangida e as Sim. pessoas ao redor fazem isso. E aí, Uhum. nossa, e aí corta o coração, porque daí elas têm aquele comportamento, ficam extremamente envergonhadas e as pessoas ainda fazem questão de ficar apontando, né? Enfim. Uhum. E aí Uhum. aquilo acaba virando uma bola de neve, Sim. porque daí quando fica piorando. Então, quando Uhum. percebe que a estratégia não funciona, não é porque ela não quer. Ninguém escolhe o caminho mais difícil. Se você percebeu que não está indo, a gente ajuda com um tratamento medicamentoso. E nem sempre, Fran, uma coisa também que eu sempre falo, a medicação a gente começa um plano terapêutico. Não é assim, começou um remédio, nunca mais vou parar. Sim. Não. Começou, eu já elaboro uma estratégia de começo, meio e fim. Tem casos, infelizmente, que eu não consigo por conta de uma questão genética, por conta de transtornos, enfim, do desenvolvimento. E aí não dá. Mas numa grande maioria, esmagadora mesmo, a gente consegue sair. Sair A da gente, medicação. a gente tem aquele. Ele estabiliza o sistema nervoso e aí consegue sair. Tá. Ô, Sim. Maitê, mas assim, então assim, é o que eu falei, então, é esse mesmo corte. Você tentou as estratégias com o seu paciente ou com os pais, essas estratégias não funcionaram. Depois de um mês, acho que um mês é um bom Sim. período aí, depende do sofrimento da criança, né? Senão tem que ser um pouco mais Sim, rápido, e eu né? fico com acesso à família, né? Então, por exemplo, Uhum, numa situação em que eles percebem, por exemplo, tem casos que tá indo tudo bem, dali uma semana o negócio piorou muito, a mãe me avisa. sim, E aí eu sim. falo, volta, vamos fazer isso. Eu já falo, já converso, já oriento, porque não é uma Uhum, receita de bolo, né? não. Existe um universo de possibilidades. E aí, e quando a gente faz a anamnese, quando a gente vê a criança, quando a gente avalia, a gente já consegue entender muito daquele comportamento, sabe? Uhum, E uma das estratégias que eu uso para vincular eu pergunto do que aquela criança gosta e eu faço a consulta totalmente voltada para o que ela gosta. Então eu falo dos uhum, assuntos que ela gosta, eu me entendo, eu até pesquiso, né? Então, tipo, uhum, se é, por exemplo, vamos falar que a gente está nessa era agora de tecnologia, né? Na pandemia. Para eu conseguir vincular com eles, muitas vezes eu assistia vídeo com eles. Do que eles uhum. gostavam, eu falava, não, mas põe o que você gosta, eu falava para eles. E aí eles colocavam e ali eu já conseguia entender. Aí eu falava no meio do vídeo e dali eu já conseguia sair daquele vídeo e ir para uma atividade. Porque daí eu já Uhum, olho junto, converso, tiro a atenção dele, ele vê que eu me importo e a gente consegue migrar para outra atividade. sim, Isso é muito legal. Eu já vi algumas crianças, por exemplo, que eu consegui entender o contexto com ele me mostrando os vídeos que ele assistia. entendi. Sim, que ele estava mostrando como é que ele estava funcionando e que ele estava precisando de estímulo, tipo de estímulo que ele estava buscando. Ô, Maitê, mas aí acho que também a gente entra numa questão aí de prevenção, acho que é prevenção e tratamento, porque, pelo menos para mim, hoje em dia não chega tanto no consultório, mas chega muito na supervisão que eu faço com as psicólogas. A questão dos pais virem com os filhos, e aí eles vêm numa narrativa de que, ó, meu filho não tá legal, ele mudou de comportamento abruptamente, ou foi para agressividade, ou só comigo, ou se trancou no quarto, ou tem falado que não quer mais existir, ou eu tenho percebido que ele tá muito triste, ou ele começou a negar o pai ou a mãe, enfim, né, não querer mais nem contato, assim. Então, tem vários tipos, né? É qualquer coisa que você vê que sai e aí, nas perguntas, a gente começa a entender que o pai ou a mãe, ou às vezes a avó que cuida, ou às vezes na escola, existe uma educação voltada para o castigo. Então, falando, mas como que tratam ele? Ah, daí o pai dele sempre coloca ele de castigo. Ah, Então, esses mas dias o pai aí. dele, inclusive, usou de violência, porque a gente já sabe que é crime e tal.
E isso é uma das coisas que eu falo sempre nas supervisões, falo aqui no canal, é assim, olha, gente, aí isso é prevenção, isso é tratamento, porque isso nunca será um tratamento, e isso nunca será uma prevenção, né? E Outros falam assim, eu sou é muito rígida com ele, exatamente. porque ele tem que continuar fazendo as coisas, tem que fazer esse dever de casa todo dia, tem que fazer. E aí eu falo assim, mas por que essa rigidez, para não chamar de outra coisa, ela não é, em momento nenhum, estabilizadora do sistema Pelo nervoso, né? contrário, né? Pelo contrário. Olha, Fran, aconteceu uma situação hoje com um pacientinho meu. Ele tem 8 aninhos e ele estava super bem no vínculo familiar, assim. A mãe é muito afetiva, enfim, muito amorosa e tudo mais. E aí na escola, a escola que me encaminhou, ele começou com um comportamento muito agressivo na escola. E eu avaliando, eu via ele em diversos locais, eu falava, gente, não é possível. Ele é um docinho. E aí eu vendo, a professora gritava tanto com ele dentro da sala de aula que ele desregulava de uma maneira que ele agredia os Hum, colegas. E aí ali eu não acho justo eu medicar uma criança assim, eu não acho justo. não mesmo, né? Sabe? E aí qual Sim. é o comportamento? É complicado, né? Porque daí eu afastei, porque por exemplo, muitas vezes você não E muda de consegue, escola, né? Essa criança teria que mudar de escola. mas aí agora, muitas vezes nessa situação Faltando dentro um desse. mês para acabar. Aí eu Sim. falo, mãe, vamos afastar, vamos trabalhar a parte psicológica, e aí eu vou rever ele dali 15 dias, dali 20 dias. Se Porque não afastou ele da tem escola, como. deu um atestado? Afastei, Sim, afastei, e aí só afastei. sim. E acompanhamento psicológico. Aí, por exemplo, uma outra situação também que eu lembrei agora aqui, uma outra situação de risco, tá? Às vezes uma criança com um comportamento muito agressivo que você não consegue, por exemplo, segurar na mãozinha dela para atravessar uma rua. Eu já tive situações aqui na clínica da criança abrir a porta, sair correndo, se pôr mesmo em Que é o que as situação de. escolas agora têm encaminhado como comportamento disruptivo, transtorno opositor Ai, desafiador. tudo é Tá na TOD moda. agora. Tudo É, é tudo é TOD, TOD. né? Tudo é TOD. E não é, né? Não é. Não é, Tudo é TOD e na não maioria não é, é. É. não é. Olha, Fran, eu não vou falar nunca, porque nunca é uma palavra muito pesada, mas assim, na grande maioria esmagadora das vezes, existe algo ali que ninguém viu. Sim. A Muitas dor que vezes ninguém viu. ninguém viu. Eu já tive crianças que chegaram com diagnóstico de TOD e eram crianças violentadas, eram crianças com transtorno bipolar, crianças com autismo, Altas crianças habilidades. altas habilidades. Então, assim, Uhum. diversos fatores e ninguém viu, sabe? Eu É. fico assim, ninguém olhou para ele, ninguém tentou é, é, vincular para conseguir entender o universo dele, porque não é como eu o vejo, mas como ele vê a vida, o mundo. Então eu preciso entrar na cabecinha para tentar olhar no olhar dele. Eu acho que Uhum. essa é a grande questão da infância. Da prevenção. Isso Porque, para por você exemplo, é a prevenção como psiquiatra? O que que para você fala assim, olha, se eu pudesse colocar um chip, né, no mundo de prevenção à saúde mental da infância e adolescência, o que que você colocaria? um chip, eu acho que é o olhar mesmo, porque assim, ó, o comportamento ele é como se fosse uma febre. Febre pode ser uma infecção urinária, uma amidalite, uma pneumonia. Então, muitas vezes não é o comportamento, mas é o que tem por trás do comportamento. Uhum. Então, aí o que que eu falo para a família? Nunca banalizar nada. Então, tudo é importante. Quando tudo é importante, eu paro para olhar para a criança. Sim. E aí, se eu paro para olhar, eu consigo entender da onde está vindo aquilo. Se é algo que a criança de repente falou e não esconde uma dor maior, de repente ela falou porque viu em alguma coisa, não é algo Uhum. assim, vamos dizer, patológico, né? Mas Uhum. ela Uhum. dá importância, ela escuta, ela vincula e aí ela compreende. Isso os pais conseguem fazer no dia a dia. Uhum. Uhum. Então, assim, tudo é importante, mas nada é consertante, porque na minha visão clínica e na vida, né? Eu entendo também que muitas das dificuldades emocionais da infância e da adolescência, inclusive algumas patologias,
Porque assim, se a pessoa tem a genética, ela tem uma predisposição genética, ela tem um ambiente mais tóxico, ela vai ter Exatamente. uma maior probabilidade de desenvolver uma doença mental. Se ela Isso. tem uma predisposição genética e não tem um ambiente tão tóxico, essa probabilidade diminui muito, não é isso? Esmagadoramente. Porque Tá. você, por exemplo, esse gene você herda. Vamos dar um exemplo do transtorno bipolar, né? Um exemplo. Ele Uhum. tem 90% de herdabilidade. Mas herdar o gene não significa que esse gene vá se desenvolver. Então, que o gene vá. A chance do gene desenvolver é ali 15%. É baixa. Só que depende de fatores estressores para esse gene ativar ou inativar. Mas isso não significa também, uma coisa que eu sempre falo para as mães, não significa também que essa criança está com um transtorno mental porque ela necessariamente ocorreu, enfim, um trauma ali. Eu já atendi situações em que foi Só puramente desenvolver. é, Foi químico mesmo. químico, que é Aconteceu. mais difícil, mas Uhum. acontece. É igual uma E geralmente, diabetes. quando acontece o genético mesmo, geralmente que idade? Tem a idade que começa? Ah, Fran, varia muito, porque, por exemplo, assim, é claro que quanto menor a idade, né, se desenvolver, de se abrir esse quadro, o prognóstico acaba sendo mais difícil, né? Porque, por Sim. exemplo, eu nasço com um gene de um transtorno bipolar, por exemplo. Eu abro Uhum. ele numa primeira infância, ou eu abro ele numa idade adulta, o decorrer do prognóstico muda. Porém, a Sim. gente sabe que se você pega esse adulto, você já observa muitas coisas dele da infância, que Sim. talvez eram vistas como uma criança difícil, porque não existe criança difícil, mas que ninguém viu também. Uhum. Uhum. Então eu É, falo assim, hoje, inclusive, me perguntaram, tá ali na minha caixinha, eu falei pra ela vir assistir essa live. Uma seguidora perguntou exatamente isso. Ela falou assim: eu tenho medo de repente, ficar esquizofrênica, de repente ter de repente ter uma patologia séria, né? Mental. Isso é possível? Eu respondi, infelizmente, isso é possível com qualquer um de nós. Se a gente tiver uma genética e, por exemplo, tomar uma medicação errada, que isso é uma coisa que você me isso, fala muito, isso é né? importante, isso é Então importante. fala um pouco disso pra gente, Maiteda, porque eu acho que as pessoas têm o medo da medicação errada. A gente tem que falar sobre a medicação Mas elas errada, têm né? razão de ter medo, porque ó, Sim, tem. antidepressivo não é, eu vejo as pessoas passando antidepressivo igual passa de pirona. Gente, não, pelo amor de Deus. Se você tem ali um gene e você usa uma molécula excitatória, né, um antidepressivo, você está colocando aquele indivíduo em risco, né, de repente aquele gene ativar. Então, antidepressivo precisa de muita cautela para Tipo, se se eu tenho usar. um pai e uma mãe que tem um pai que tem bipolaridade ou TAG, por Aham. exemplo. Isso já vai, possivelmente eu já tenho esse gene, possivelmente, né? Provavelmente. Aham. E E aí aí, dependendo pode do ser que remédio, ali já precipite aquilo. Então, por exemplo, muitas eu vejo que as prescrições, elas muitas vezes viram uma receita de bolo, né? E uhum, não é, porque você tem que. Por isso que é tão importante você entender o contexto daquele comportamento. uhum, Porque você usar uma molécula excitatória, né, um antidepressivo, em alguém que está agressivo, agitado, vai piorar. sim. E é Então, o que eu mais vejo. basicamente, nem toda depressão se trata com o mesmo remédio, nem toda ansiedade, e assim vai. É isso aí que você está querendo Uma dizer depressão também. com sintoma misto, uma depressão com sintoma de ativação, um quadro de impulsividade, não se trata com um antidepressivo, por exemplo. E aí, às vezes, Uhum, a gente coloca um estabilizador, alguma coisa, as pessoas arregalam o olho desse tamanho. E eu sempre explico, sabe? O medicamento que você toma não é sinônimo de nenhuma doença específica. Não é porque eu estou prescrevendo um estabilizador de humor para uma criança, para um adulto, uhum, que ele tem alguma doença mental específica. Não. uhum. Porque as bulas, né, não acompanham os Às vezes estudos, ele as tá com uma. evidências. Que é por isso que a gente fala que é melhor ler estudo científico, às vezes, do que só as bulas, ou até às E vezes só o livros. DSM, né? É, sim. Mas quando você. Então, assim, acho tão importante a gente falar disso, principalmente para as pessoas que às vezes têm medo. Primeiro, medo de qualquer diagnóstico.
E eu entendo que o diagnóstico muitas vezes é uma sentença, dependendo do jeito que ele é dado, dependendo do momento que você escuta, da maneira que você escuta. Mas a pessoa tem medo até de saber que a dificuldade dela tem nome, né? E Sim, muitas dificuldades têm nome, muitas não têm. E também tem o medo da medicação, porque é como se fosse um carimbo, né? É, Então, sim. assim, o estabilizador de humor, por exemplo, quando você usa em criança e adolescente, você usa para infância também e adolescência? Muito. E aí, por exemplo, E ele alguns não, e ele estabilizadores. pode ser usado só para o quê, por exemplo? Quando Ah, você usa. é, Ela não tem nada de mais sério, de patológico, mas ela está em desequilíbrio químico. É então, isso? porque Tá. muitas vezes a gente vai para uma emergência. Então, Sim. por exemplo, vamos supor que vem uma criança num quadro de agressividade muito grande, eu olho para a genética e eu Hum, encontro ali algumas questões na genética e eu fico vasculhando. Pai, mãe, vovó, tia, tio, irmão, é tudo. É uma coisa que você fica todos os comportamentos. E aí alguma coisa me sugere, eu já fico, eu preciso proteger aquele cérebro. É a minha uhum, primeira, o meu primeiro pensamento. E aí, uhum, muitas vezes, para tirar a criança daquela situação, eu uso um estabilizador. Então, por exemplo, tem alguns estabilizadores que a gente tem que fazer exame, entendeu? Por exemplo, se a gente vai usar lítio, divalproato, eu tenho que colher a quantidade daquele exame no sangue do indivíduo. Eu tenho que ver como que está a uhum, função renal, como que está o hormônio da tireoide. Então, tem todo um contexto para se medicar. uhum, E aí, por exemplo, vamos supor, Maitê, o meu filho pode ter esse episódio, né? Enfim, de pensamento suicida, agressivo, usar um estabilizador de humor e não ter um quadro, por exemplo, bipolar, não é. Não, pode ser que não tenha. uhum. Como que a gente vai saber? No desenvolver. Só que E uma muitas coisa. vezes ele pode não desenvolver por causa da medicação Porque é antecipada ou neuroprotetor. desenvolver. Exato, Uhum, pela errada. uhum. E Ou é pela falta de interessante, também, né? Ele sim. poderia. E uma coisa interessante que eu falo é assim: quanto mais rápido a gente coloca aquele cérebro em equilíbrio, mais fácil vai ser de retirar essa medicação. Uhum, E quais são os elementos neuroprotetores para essas pessoas, por exemplo, que falam: ah, eu tenho medo de ter uma doença mental, eu tenho medo de abrir um quadro. Né? Eu também uhum. tenho, todos nós Eu nos também preocupamos tenho. com isso. O que, que a gente Uhum. faz então? Atividade física, tem todos umas coisas que a gente orienta, sono de qualidade, Sono. Uhum. o acompanhamento psicológico. Oi? Fran, voltou? Voltou. Aí, o atendimento. Aí, Acompanhamento tava falando da psicológico. atividade. Ele é neuroprotetor. Então, os fatores Uhum. neuroprotetores é o atendimento psicológico, o sono de qualidade, uma medicação se for necessária, a Na atividade criação de física, afeto, com um ambiente certeza, seguro, tudo isso. Tá, que entendeu? legal. Uhum. Legal. Ô, Isso, Maitê, e pode falar, desculpa. não, eu ia falar que essa questão do ambiente é muito importante, porque se eu tenho esse amor, esse afeto, o resto eu acabo conduzindo, né? Na verdade, tudo fica mais fácil, né, Maitê? Eu acho que a gente ainda tem aí, hoje a gente tem muito trabalho como área de saúde, da mente, né? Nós todos, que a Sim, gente ainda tem, as pessoas têm medo de serem afetivas com seus filhos, é uma coisa assim que a gente para pensar e fala, nossa, né? Como que a gente chegou nesse lugar? A gente sabe como que a gente chegou, se a gente estudar a história, mas enfim, que a gente chegou com esse lugar de ter medo, de ter afeto e transparência, né? De tratar a criança com respeito, com afeto, com sem aquelas regras de tem que isso, tem que aquilo outro. É, E as pessoas ainda têm esse medo, as pessoas têm medo muitas vezes dessa criação, porque elas acham que isso vai fazer mal para a criança. E é o contrário, quando a gente fala principalmente de saúde mental, né? Você pega sim. uma criança que tem um ambiente seguro, isso é totalmente neuroprotetor. Até E ontem você eu postei consegue. sobre isso. Eu ia falar que a gente consegue proteger a criança de um jeito tão amoroso e acolhedor. Por exemplo, as mães falam, mas Maitê, eu vou deixar então ele comer chocolate todo dia, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo. Eu falo, tudo isso a gente consegue conduzir de um jeito tão amoroso, por exemplo, né?
É igual eu falo, ah, você vai dar fast food pro seu filho todo dia. Não, mas por que que não? Uhum, Meu amor, você é minha vida, meu tudo, minha joia rara. Mamãe tem que proteger sua barriguinha. Eu não posso, uhum, meu amor. Vamos fazer. Então, assim, tudo tem uma forma. sim. Eu sempre falo pro meu filhinho assim: você não viu a mamãe gatinha protegendo os filhotinhos gatinho dela? Aí ele Uhum, fala: ah, eu vi. Eu falo: então, eu sou sua mamãe, tenho que proteger tua barriguinha. Eu falo: cara, uhum, você é minha vida. Você é meu tudo. Então, assim, você diz um não, mas não é uma regra, é um cuidado. sim, sim. Isso a gente, inclusive, na neurociência, lá no PNP, a gente tem muito estudo sobre isso. Sobre o quanto um ambiente onde... Porque tudo que sai longe disso é desamparo aprendido, né, Mita? Saiu longe desse olhar do que a criança precisa, do que o adolescente precisa, do que o adulto precisa também, é desamparo. E aí o Sim. desamparo vai criando toxicidade, vai mexendo até nas nossas células que conseguem lidar com o estresse e tudo isso. Então isso é uma coisa que eu falo muito, eu sei que você fala muito, mas a gente não pode parar de falar em momento Não. nenhum, E é coisas né? assim. E muitas vezes as mães me falam: ah, Maite, você fala, eu faço falar isso, mas na hora de tirar o eletrônico, na hora de ouvir isso, na hora. Eu falo, mas como que a gente vai fazer isso? Uhum, Então, por exemplo, dependendo de como a gente faz esse. Só que as pessoas têm tanto medo de dar esse carinho e de parecer que elas estão sendo. permissivas. É. Então, por exemplo, se a gente usa. Ai, meu amor, a mamãe, pela mamãe, a mamãe também ficava assistindo. Mas vai machucar o Uhum, olhinho. Deixa eu ver com uhum, você. Muda o foco, uhum. já direciona. Vamos jogar aquele negócio? Vamos fazer não Já sei o muda quê? tudo. É. Quer ver, esses dias, por exemplo, eu saí só eu e meu filho, a gente foi numa loja de brinquedo, tudo, e ele ficou muito ansioso e ele começou a me pedir tudo, o que para alguns pais isso já é estressor. Fala, para de pedir, né? E aí, uma coisa simples do dia a dia. Quero isso, quero aquilo. E ele começou a ficar ansioso e tal. Ele, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. E eu falei assim, Matheus, eu te entendo, porque quando eu vou numa loja de roupa, eu também quero levar tudo. Daí ele arregalou o olho e ele saiu daquele. Dele eu falei, Sim. filho. Dele, mas você não leva, mamãe. Eu falei, então, eu não levo, filho, porque a gente sempre vai ter essa vontade de querer tudo, e tudo bem, né? Mas aí eu penso, não levo, não vou gastar dinheiro, não preciso, e aí vou embora e tomo um milkshake, tá tudo bem, né? E aí ele foi embora e ficou realmente, assim, a gente tem, é só a gente tratar, né? Com segurança. O cérebro precisa de segurança e não de mais ameaça, e não de sensação de incapacidade, né? E Ô, quando isso Maite, acontece. fala. Não, eu ia falar Eu que depois te uma faço uma vez pergunta. aconteceu isso comigo, e uma coisa que eu sempre falo pra ele é assim, filho, eu queria comprar tudo isso pra você. Você me desculpa, mas eu não tenho como. Mamãe tem dinheiro pra comprar alguns brinquedos, só aquilo. Vamos escolher alguma coisa que a mamãe tem? Você me Uhum, desculpa? Então, assim, tudo é como a gente vai colocando para eles, a flexibilidade, o carinho, até no jeitinho de olhar, no jeitinho de falar. Eu uhum. acho que faz toda a diferença. Não, a gente não acha, a gente tem certeza. A gente tem estudos sobre isso, né? Até o olhar, capacidade do olhar, ela modula o sistema nervoso, né? E isso é neuroprotetivo também. Isso é Sim, prevenção, né? Bem, na verdade. Ô, Maite, sim. deixa eu te fazer uma outra pergunta. E vamos pegar um cenário, né? Então você tem lá uma criança ou um adolescente, e agora a gente sabe que eles sofreram muito na pandemia, principalmente a questão social, né? E assim, eu acho que a gente ainda não entende, não sabe da intensidade do sofrimento que ainda causou. Acho que a gente vai ver isso daqui a alguns anos, né? De como que foi para os adolescentes. Acho que os adolescentes foram os que mais sofreram, na minha opinião, porque eles precisam do Sim. social, né? O cérebro precisa e eles foram cortados desse lugar. E aí ele começa, o que a gente mais tem de queixa, né? Ele começa a apresentar um comportamento dentro de casa de muita tristeza, de não querer falar com a mãe e pai, ou de explosões. Mas quando ele sai de casa com os amigos e na escola, ele tá bem. Na tua visão de psiquiatria, como é que você lê isso? É hora de levar aonde? Eu me preocupo. E aí, nesse cenário, eu falaria para levar primeiro num psicólogo. Por quê? Porque ele tem ainda convivência social, ele se diverte com os amigos. Só que isso não significa que aquela dor não é genuína em casa. É muito. E aí eu falo para as mães assim: que bom que a sua casa é um porto seguro que ele pode sentir.
sim. Talvez ele guarde ao longo do dia. Suporte. Uhum. E aí é uma questão assim que eu falo muito do olhar. Eu falo para as mães, quando o teu filho explodir, imagina que ele está vomitando. Cuida igual. A gente não Uhum. vai brigar com uma pessoa que está vomitando, gritando. Uhum. Então, é mais ou menos a explosão, é o ápice, o cortisol, o hormônio do estresse, ele sobe, ele colapsa, e aquele organismo precisa de homeostase, de equilíbrio químico. E aí ele vai Sim. para esses comportamentos. Eu tenho alguns pacientinhos, Fran, que eles muitas vezes não em casa, eles são tão engole o choro, que eles se trancam no banheiro da escola para poder. Ai, E aí, isso assim, sabe? Aí no banheiro da escola acaba tendo até alguns comportamentos de automutilação. Isso é uma das coisas também que eu não posso esquecer de falar para vocês. A automutilação é um pedido desesperado daquele organismo por ajuda. Ninguém sim. se mutila porque quer, porque tá afim, porque quer chamar. Ou para Isso não provocar existe. alguém. É, não existe. Não. Não, eu costumo dizer que é a consequência final de uma tentativa de alívio de dor emocional, né? Então, eu, eu me mutilo porque a dor física tá Sim. melhor de estancar a dor emocional do que qualquer outra coisa. Não tem como, realmente, né? Não tem como. Nunca é besteira. Nunca. E assim, sabe, a que ponto aquele corpo está chegando de dor Uhum, para expor dessa forma? E eu sempre uhum. falo para as mães também uma outra coisa. A gente nunca fala, porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas colocam a saúde mental, esses comportamentos, como se fossem opcionais. Elas Mas nunca se uma são. pessoa tá Tem uma com. explosão, Nunca a são. explosão não é opcional. Quem que escolhe explodir? A gente não escolhe. E assim, até no sentido, Fran, de eu ouvir as pessoas, às vezes elas falam, fulano tá com virose, fulano tá com uma infecçãozinha urinária. E aí a gente se sensibiliza. Agora, quando uma pessoa tá com um comportamento socialmente difícil, isso não acontece. Não, não A mesmo. gente não vê como dor. E isso não é nada preventivo, né? Que ela começa a esconder. Ainda mais uma E criança, que algumas a última coisa coisas, que ela quer é ser rejeitada, né? Ela vai dar um jeito de sim, fazer isso de outro jeito, né? sim. E eu sempre falo para as mães também, para os pais, né, assim, faça com que o seu filho acredite e tenha certeza que ele é a criança mais linda e amada desse universo, que o sol nasce só para iluminar o dia dele. E aí muitas vezes as mães falam, mas aí ele não vai ficar se sentindo maior. Eu falo, pelo contrário, aí Não. ele vai enxergar a importância nele e no outro. Uhum. E é assim também com a dor. Uma coisa que é muito engraçada, Franco, meu filho, quando ele caía, ele sempre fazia ai, às vezes nem tinha batido nada, né? E aí toda vez eu, ai, tadinho, mamãe vai pôr band-aid, vai pôr remedinho, pôr beijinho, sempre assim. Aí agora uns dias pra trás ele caiu, e olhou pra mim e falou: "Mamãe, tô ótimo, hein? Não precisa pôr band-aid nada que eu já melhorei". Eu achei tão bonitinho. Porque assim, o quanto que você sentir que a sua dor tem valor é importante. Não é Sim. eu desvalorizo a sua dor para você levantar, né? É o Uhum. contrário, né? Uhum. Ou desvaloriza a sua dificuldade, né? Sim, Independente da idade, porque a gente às vezes costuma fazer isso com adolescente, também fala, não, ele já entende. Entender racionalmente não quer dizer entender emocionalmente, né? São aspectos diferentes da e conseguir adolescência, né? controlar. E daí é um terceiro que é mais difícil ainda, que a gente sabe que não é possível ainda na adolescência. Não controla totalmente, né? O processo Sim, emocional. Por isso que muitos vão para compulsão logo na adolescência, né? Ou compulsão mental, ou compulsão de jogos, ou compulsão de alimentos, né? Porque é uma sim, maneira de lidar com suas emoções que não tem espaço para existir. Então, basicamente, né, tudo é importante. tudo é importante. Nessas E eu idades até da falo, infância e você falou dos adolescência. jogos, Hum, Fran, e é muito interessante, né? Porque eu falo para as mães assim:
que muitas vezes o adolescente, o jovem, usa ali aquilo como uma emoção concorrente, até por uma sobrevivência, até pela pandemia, né? Porque se não fosse, não estou dizendo que é bom, maravilhoso a Uhum, pessoa ficar ali o dia inteiro jogando, só uhum, que foi isso que talvez manteve aquelas pessoas sobreviventes à pandemia, porque ficaram trancados em casa, não tinham aula, não tinham convivência. E aí uhum, agora, do dia para a noite, a gente vai cortar isso. uhum, Então, é todo um processo de olhar diferente, né? Ao uhum. invés de eu tirar isso de você, quem sabe eu te convidar para outra coisa Um que você substituto. goste. Uhum. E não falar só, não vai fazer, né? Você sabe que É, é porque a gente acaba é tão, eu acho que a gente tem que enxergar, talvez seja até para a gente conseguir ir encerrando assim, a infância e a adolescência, é uma época muito frágil, o adolescente também é frágil, a infância é frágil mentalmente. E frágil no sentido de que não está pronto. A gente precisa nutrir e é nutrir de coisa boa, não nutrir de militar para ela ser uma pessoa melhor, de ser extremamente rígido, para ela ser uma pessoa que vai saber lidar com a toxicidade, né? É o contrário, né? sim. Eu nutri de coisa boa, porque se eu não nutrir de coisa boa, o que vai acontecer com esse sistema nervoso? E eu falo para as mães assim um mantra. Eu falo para elas, sempre mentaliza, ninguém escolhe o caminho mais difícil. Seu Né? filho não queria estar nessa situação. Que jovem que quer estar assim? Quando é adolescente, eu falo que às vezes elas falam, ah, mas ele tá querendo faltar da escola, ele tá isso. Eu falo, mas na idade dele, não era para ele estar querendo ir, interagir e fazer um monte de coisa? Que jovem Uhum, que tá bem, que não quer ter uma vida? uhum, Não é uma opção. uhum. Não é uma opção mesmo. Não é Fran, uma eu acho que opção alguém mesmo. mandou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Olha a caixa de perguntas, tem uma dúvida. Qual? Agora a gente já perdeu tudo, nem tem caixa de pergunta aqui, viu? É. Faz de volta aqui que a gente tenta ler, Maitê tenta responder aqui para você, tá? Ô, Maitê, acho que a gente podia também encerrar ajudando aí mães, Uhum. pais, psicólogos a tentar talvez ter algum parâmetro de como é que eles sabem que a avaliação do filho, seja por um psiquiatra, seja até por um psicólogo, acho que eu posso falar a parte do psicólogo, pode estar sendo feita da melhor maneira possível. Porque a gente precisa ter isso também, né? Por exemplo, quando a gente vai lá em qualquer posto de saúde e tá mal, que a gente sai com qual diagnóstico geralmente? Virose, tá com virose. Às vezes é mesmo, né? Na maioria das Sim. vezes é. Mas assim, às vezes a gente sabe, pelo menos, pô, o cara tinha que ter no mínimo medido minha pressão, olhado não sei o que, né, o exame de sangue. O que que é o mínimo para dar um diagnóstico ou um remédio para uma criança? O que que é o mínimo que tem que ser feito? Na sua No opinião? mínimo, na minha opinião, no mínimo, uma anamnese de pelo menos 2 horas, avaliar seu filho, brincar com seu filho, enxergar o seu filho e não procurar culpados, assim, sabe? Que você não saia dali daquela consulta se sentindo a pior pessoa do mundo. E uma outra questão também, o profissional que fala pra você assim, seu filho tá querendo chamar atenção, se ele usar essa palavra, você não volta, porque ele não Isso estudou o mesmo. cérebro da infância. Psicólogo Sabe? também você não volta, tá, gente? Não volta Sabe? mesmo. Se a pessoa falar desse jeito, você tem que Precisa dar de limite. limite? Também não. Também não volta, vai Sai embora. correndo. Isso aí. Ai, que bom. Porque não vai melhorar. Não vai melhorar e a coisa vai tomar uma proporção mais grave ainda. E uma das coisas também que eu não posso deixar de falar é assim, virar pra criança e ficar falando, tá na hora de tomar seu remedinho pra você se acalmar, porque gente, Ai, que putz. horror. Oh, eu fico tão chateada com isso. Eu não Ai, eu vejo tô ninguém rindo, falando gente, isso de mas eu não tô antibiótico. rindo da situação. É porque é tragicômico, gente. Que é isso? Não Mas é é? assim Ninguém mesmo. fala É. isso com antibiótico. Não, É não uma mesmo. coisa assim. Então eu falo, vamos dar a mesma importância. Ah, Maitê, mas o que que eu vou falar então? Né? Eu falo, deixa que eu falo, e sou eu que falo para a criança da medicação. Porque como ela Uhum, me trouxe uma dor, quem fala sou eu e eu dou na mãozinha dela. uhum. Entendeu? Eu dou para ela, dou na mãozinha dela. A pergunta tá aqui. Pior são as escolas, que Não, para não elas é. tudo é falta Não de. é, não é essa Ah, não. pergunta da Raquel. A pergunta não chegou ainda. Ah, tá.
Mas é mais ou menos assim, sabe? Aquelas coisas das pessoas ficarem expondo ao outro. Ah, eu acho que hoje você não tomou seu remédio. Ah, isso me magoa muito, Fran. Porque eu penso assim que é, do mesmo jeito que ninguém quer ficar tomando antibiótico todo dia, corticoide todo dia, eu também não vou fazer isso com uma medicação para uma dor que as pessoas não conseguem ver num exame, né? Então elas acham que ela não existe, mas ela está ali, Uhum. né? Então é olhar com essa mesma. E o profissional que Ui, agora. constrange, outra coisa também, que eu não gosto de falar com a família na frente da criança. Então, por exemplo, eu peço para vir alguma outra pessoa junto, que a criança goste. E aí, quando eu falo com a mãe, eu falo sem a criança, porque eu não gosto que a criança fique constrangida ouvindo A mãe falando. aquilo, sabe? E aí eu brinco com a criança. Se a criança quer que a mãe fique na sala, não tem problema nenhum, a mãe fica. Se a Uhum. criança não liga que a mãe sai, é ela que manda. Só Uhum. que o feedback para a mãe também eu não gosto de fazer na frente da criança. A não ser que for um reforço positivo, verdadeiro, genuíno, e eu vá elogiar, enfim, aí eu faço na frente da criança porque ela se sente vista. Agora, Uhum. se for algo do comportamento, eu acho muito constrangedor. Uhum. Então aí eu não Uhum. falo com a criança ali. Às vezes eu gravo áudio, Uhum. porque daí a mãe escuta mais de uma vez também. Às vezes eu uso essa Uhum. estratégia. Tá, ótimo. Até perguntaram aqui, a criança pega a faca. Gente, a criança pega a faca e quer fazer mal para ela, você corre para o psiquiatra, gente. Isso é urgente. É urgente, porque ela não tá fazendo isso movida porque ela por um desejo, não. Não é porque ela Nossa, quer, né? Tem que isso levar, é, tá? Eu acho, isso é sabe, grave. Maite, a gente tem muito trabalho pela frente, né? Porque se você vê, né, como que a gente ainda tem dúvida sobre isso? Por que que nós, as pessoas ainda têm dúvida sobre isso? Porque a gente ainda tem, hoje em dia, uma sociedade que desvaloriza a infância e a adolescência, dizendo que esse tipo de coisa é comportamento birra, isso é birra. Não é, é E aí até necessidade, aquele né? profissional que fala, ai, no meu tempo não tinha isso. É, Ah, é. isso daí também não cabe. Porque o que que Uhum, acontece? Nunca houve uma infância e uma adolescência tão cobrada como a nossa, e ela muito. tá tendo a oportunidade de sentir. E não é bom que ela sinta? Ao invés Uhum, da gente querer que ela engula, como as outras gerações fizeram. Então aí a uhum, gente ridiculariza eles, dizendo que eles são menos, né, que nós. uhum. Isso é de uma violência que eu acho que ouvir isso também de um profissional, você tem que sair correndo. Ótimo, Que eu não, acho que foi muito bom. Não dá. Pra mim também não dá, assim. Eu nem tenho muito mais paciência com isso, não. Eu deveria ter, né? Mas não consigo. Porque, né, a gente tem os nossos limites também, que não dá, gente, não dá. Hoje em dia a gente ser da área de saúde e a gente propagar violência moral com criança e adolescente. Então, acho que o que fica aqui é assim, nada que seja diferente de sofrimento tem que ser, a gente pode fechar os olhos. nada, Nada, nem nada. que eu estou sendo preocupada demais, não importa. Seja preocupada demais. Olhe, Isso. leve junto e não culpe a criança ou o adolescente pelo comportamento, porque é uma reação, né? E não Sim, tenha medo de medicação quando feita por um bem indicada. profissional bem indicado e tudo, que fez uma boa anamnese, né? Como você falou. E acho que também a gente tem que deixar um convite aí para o sistema educacional, que infelizmente eles também, por falta de informação, reforçam negativamente que qualquer comportamento ruim da criança, Tem que como a ser Raquel escreveu medicado. aqui, ou é falta de limite dentro de casa, daí a criança já está sofrendo na escola, chega em casa e dá-lhe castigo e dá-lhe violência moral, ou seja, vai só piorar. Tem uma frase que eu costumo dizer assim, ó, em nenhum caso, veja se você concorda para a gente ir encerrando, Maitê, em nenhum caso, do pior caso, que seria uma psicose, psicose nem existe mais esse nome, né? Mas uma psicopatia, até o menor caso, que é nada, né, da Uhum. criança, em nenhum caso castigo e violência melhoram um quadro. Nunca. Nenhum quadro é melhorado com Não. castigo e violência. E nunca, nunca a criança tem que ser algo a ser corrigido, que é algo que chega muito pra mim, sabe?
por exemplo, essa criança, a escola, enfim, chega muito assim, essa criança é um problema, resolva. Poxa, a gente está falando de uma vida, ela não é um problema, ela não é algo a ser corrigida, ela é algo a ser ouvida, Cuidado. amparada, vista, cuidada. Isso mesmo. E ela tem que saber disso, né? Então, Sim, para quem é pai e mãe tá vendo aí hoje, né? E vai assistir possivelmente no gravado, já pode começar assim a falar 1000 vezes por dia. O quão maravilhoso os filhos sim, são, não tem problema. Isso é construir, isso é prevenção. que eles são uma joia rara, que a gente ama muito. É isso mesmo. Enfim, eu acho que isso é o mais importante, que não tem nada de errado com você, filho. Eu amo Uhum, você do jeitinho que você é. né? Esses dias Isso eu meu acho filho me que falou assim, ó, eu falei, ele tava bravo com alguma coisa, daí a hora que ele acalmou, eu falei assim, filho, eu amo você todos os momentos, quando você tá feliz e quando você tá bravo. Daí ele falou assim, é porque você não sabe o que que eu penso quando eu tô bravo, mamãe. que Daí eu fofo. falei assim, filho, não me importa o que você pensa, eu quando tô bravo também penso coisas que não são boas, mas eu amo você do mesmo jeito. Daí ele falou, você não pensa em coisas boas quando você tá bravo? Eu falei, não, filho, eu penso em cada coisa. E daí ele achou interessante, porque ele não sabia que eu pensava, né? E esses dias, inclusive, e isso é prevenir, é mostrar, né? É educar emocionalmente, é ajudar ele a entender quando que ele vai ultrapassar e precisa pedir ajuda, quando que ele não precisa pedir ajuda, quando que é normal, porque eles também têm condições de ir entendendo, Sim, né? Se a gente for mostrando para eles qual é a régua, né? Que sim. geralmente é uma régua muito pesada e que não teria que ser uma régua normalizada. Sim. E eu costumo, Fran, quando eu preciso quantificar o termômetro daquela criança, eu costumo falar para eles assim: essa coisa, essa dor que você está sentindo, quando eles me falam, é do tamanho de uma formiguinha, de um cachorro ou de um elefante? Eu tento Uhum, trazer para o lúdico aquela sim. dor para ele conseguir ir me Te trazendo dizer o assim. tamanho dela. É, Uhum. Que legal. Que é o que é a psicoeducação emocional, né? Ou dá para falar pequeno, médio e grande também para entendendo os nossos filhos, né? Quanto que isso tá bom, quanto que está ruim, muito bom. Comparar com coisas, né? Isso tá tão ruim quanto o chuchu que você não gosta, ou pior, né? Porque aí também fica mais fácil deles mesmos irem nos sim, explicando como que eles estão se sentindo, né? E sim. saber se a gente encaminha ou não. Assim, parabenizar as mães que a gente está tendo que aprender para levar para eles, né? Porque a gente Uhum. também não teve isso. Não, Então é muito não. lindo ver A isso. gente Eu acho aprende lindo. junto, né? A gente se regula, aprende a se regular e ao fazer isso a gente ajuda eles a fazer o mesmo processo, né? É um processo coletivo mesmo. A gente não tem que Sim. saber, né? A gente pode aprender junto. Eu falo muito isso para as minhas pacientes. Isso eu acho que também é prevenção, né? Elas falam, Muito. não, mas eu não posso dizer pro meu filho que eu tô triste. Eu falei, claro que pode, que você não pode falar que você tá Humanize. triste. Que você tá triste com ele porque ele não fez alguma coisa, né? Mas você pode ficar triste pela vida, porque você tá cansada. Você pode estar triste, ele pode saber que ele também vai ficar. A gente precisa humanizar as emoções, né? Até para ele poder ter referência, Com certeza. né? Do que é bom, do que é ruim. Ai, Maite, muito obrigada. A gente podia ficar, horas Sim, eu adorei, falando e Fran. falando e falando. Vai ficar salvo aqui. Maite, eu vou compartilhar com o seu nome, aí você aceita e Tá, fica salva no seu perfil também. Porque aí a gente combinado, Fran. consegue fazer mais gente conversar. Obrigada. Tomara que a gente consiga ajudar muita gente com essa nossa conversa. E assim que der, voltaremos, né? Tá joia. Um Um beijo, beijo para gente. você. Muito Um beijo, obrigada. gente. Tchau.